Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a esse vídeo. Dando prosseguimento na leitura da correção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura da mensagem Tudo Novo, do livro Caminho, Verdade e Vida. E diz assim: assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É muito comum observarmos crentes inquietos utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para as suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso está morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem um íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Aí está, meus irmãos, mais um belo ensinamento, uma bela orientação trazida pelo nosso irmão Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Felizmente para nós, espíritas, nós recebemos estas orientações para nos auxiliar na transformação que devemos realizar em nós mesmos. As pessoas têm por tendência a olhar o outro, como se o outro fosse o motivo da desgraça, o outro fosse o motivo da perdição. Lê do engano. Somos nós mesmos os motivos das desgraças e das perdições, através dos nossos erros que nos acompanham, sim, infelizmente nos acompanham ao longo de muitos séculos, de várias e várias encarnações. A não transformação, a não modificação, significa que ainda estamos cristalizados nesses erros. E o pior, nos sentimos felizes com eles, sentimos prazer por estar com eles e acreditamos fielmente que eles são verdadeiros e que são normais e que são próprios da lei de Deus. Então não há por que modificar. Mas tudo isso, a gente tem uma prova contra esse tipo de pensamento. E aqui o Emmanuel nos traz essa prova. Tudo aquilo que não está de acordo com o ensinamento de Jesus está fora do ensinamento de Jesus. Parece uma coisa óbvia, mas
As pessoas, por vezes, se esquecem dessa situação, dessa condição de obviedade. E aí continuam a praticar os velhos hábitos, tendo os velhos ranços, tendo as velhas ideias, e nada de se construir, se refazer, se remodelar através do ensinamento cristão. Eu digo ensinamento cristão porque todas as igrejas, elas ensinam o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da esperança. E aí cabe a nós escolher. A nossa escolha vai sempre recair, via de regra, naquilo que fala mais de perto ao nosso coração. Para nós espíritas, os ensinamentos de Jesus mostram um caminho longo e árduo, porque a transformação, ela não acontece do dia para a noite. Não adianta eu olhar no espelho e falar para mim mesmo, olha, a partir de hoje eu me proponho fazer tal coisa. E aí acontece. Não é assim que funciona. Orai e vigiai, disse o Mestre. E eu repito, oremos e vigiemos nossas atitudes, para que não caiamos novamente nos erros antigos, se é que temos o propósito de transformá-los. Devemos demolir a construção antiga para erguer a construção nova, baseada nos fundamentos do ensinamento cristão. Esses alicerces são as palavras de Jesus. A partir daí, as nossas atitudes é que irão construir o novo edifício. E aí sim, estaremos nos reconstruindo em patamares mais elevados, aspirando sim ao amor do Cristo. Porque senão, é como disse nosso irmão Emmanuel, não adianta ficar rezando. Pode ser a reza mais fiel que seja, mais verdadeira. Mas se você não quer se transformar, não quer se modificar, mas então Jesus não vai me ajudar? Ele vai, com certeza vai. Mas aqui o que nós estamos colocando é a transformação interior. Apesar de que o próprio Mestre disse lá atrás, quando ele aqui andava sobre essa terra, eu não vim a este mundo para colocar remendos novos em roupas velhas. O que significa que ele não veio para ficar curando corpos aqui, fazendo milagre e curar feridas. Mas ele veio para curar o espírito eterno, que somos nós. E essa cura só vai acontecer com a nossa transformação, seguindo as palavras de Jesus de forma total. Não é apenas a parte que me interessa ou a parte que eu acho mais bonita. É no conteúdo total do ensinamento de Jesus que nós vamos nos estabelecer como cristãos. É difícil? Quem falou que ia ser fácil? Nós já andamos muito nesse caminho. Não nos deixemos perder agora por causa de vícios, tendências que nos escravizam a esse solo, a essa terra material. Caminhemos sim, no sentido da evolução, no sentido da construção do homem do futuro, do homem livre, do homem puro, do homem verdadeiro. E quando eu digo homem, não é o homem, mas os homens, aí, homens e mulheres, ou a humanidade. Então, meus irmãos, caminhemos, olhemos para nós mesmos e nos perguntemos: qual o vício, qual a tendência, qual o defeito que eu tenho que modificar em mim? E comece. Porque
isso vai resultar em lucro lá na frente. Às vezes, a gente pensa que não, mas a transformação, ela começa a nos mostrar caminhos que antes a gente não via. Que possamos, sim, buscar sempre o trabalho da reconstrução e da transformação dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo. Era isso, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos fortaleçam para que possamos sempre fazer as escolhas corretas e que falem de perto ao espírito da elevação e do crescimento espiritual. Fiquemos na paz, com a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre. Que assim seja.